Como será a última semana de Daniel? Se é a semana que Jesus disse que ia voltar. Nós precisamos entender como interpretar as 70 semanas de Daniel e principalmente o que significa as 70 semanas de Daniel. E para isso nós vamos fazer um vídeo para ajudar os irmãos a entenderem como nasceu essa história das 70 semanas de Daniel, já que alguns irmãos disseram que nem entendem o que é essa semana. Então eu vou tentar deixar bem claro, bem prático, para facilitar o nosso entendimento. Então vamos entender hoje. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós estamos aqui para entender o que são as 70 semanas de Daniel. E teve irmãos que deixaram um joinha aqui para o nosso cenário novo. Quem ajudou aqui a montar aqui o cenário foi a irmã Patrícia, que eu já agradeço. Dia 15 estarei pregando lá na igreja da irmã Patrícia. E se der tudo certo, eu vou deixar a mensagem aqui que eu vou levar lá na igreja do presbítero Adriano e da sua esposa Patrícia. Vamos então para o vídeo de hoje. Eu convido você, meu querido irmão, a ficar comigo até o fim desse vídeo. Pois, assim, de forma bem resumida e prática, eu vou tentar contar assim a história de Daniel e como surge as 70 semanas. E tudo começa com o anjo Gabriel, que traz a resposta enviada por Deus a Daniel, sobre uma visão que ele teve no cativeiro babilônico. Porque nós temos que lembrar que os judeus haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. E ele deixou Jerusalém destruída e também o templo. Isso aí nós não podemos esquecer. Nós temos um vídeo aqui que nós já falamos por que a tribo de Judá foi levada para a Babilônia. Então, se você quer entender por que 70 anos de cativeiro, eu vou deixar assim no comentário o link, aí você dá uma olhada lá que você vai entender melhor ainda. Então, vamos continuar aqui. Nesse período no cativeiro, Daniel, através dos estudos do profeta Jeremias, vai entender algo, que o cativeiro que ele está vai durar exatamente 70 anos. Porém, Daniel começa a questionar Deus sobre a visão profética que não havia compreendido. E Deus, ele não deixa Daniel sem compreensão, como sempre Deus age com aquele que o busca. Deus envia então o anjo Gabriel para levar a revelação da profecia que Daniel não havia compreendido. Porém, o anjo Gabriel foi interrompido quando ele ia levar essa mensagem para Daniel durante 21 dias. As forças das trevas tentaram impedir a revelação da profecia. Então vocês percebam o quanto era tão importante essa profecia que as trevas tentaram impedir que o profeta tivesse essa revelação. Queridos irmãos, essa revelação é um tesouro que Daniel deixou para nós. Deus nos entrega através desse homem um verdadeiro tesouro. É uma profecia que precisamos entender, porque ela explica toda a história do povo de Deus. Então, queridos irmãos, peguem a sua Bíblia e acompanhem comigo essa leitura. Vai marcando. Se você tem marca-texto, marque para você compreender. Assim que eu faço, é assim que eu faço com a minha Bíblia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Ele não tinha entendido, então agora o anjo Gabriel vai trazer o entendimento. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então,
há um período determinado para o povo de Deus. E aí, por que existe 70 semanas? Aí ele começa a explicar por que Deus dá a revelação que tem um tempo determinado para o seu povo, que são 70 semanas, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Aí Gabriel diz: saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui está a base do nosso estudo de hoje para as 70 semanas. Então você vá marcando, porque é uma das profecias mais importantes para o povo de Deus. Daniel, quando ele tem a resposta de Deus, é sobre a sua visão. O anjo Gabriel vai fazer ele entender. Mas não é Daniel que tem que entender a visão mais. Hoje quem tem que entender a visão somos nós, porque nós estamos aqui, precisamos entender essa visão. Daniel estava no cativeiro babilônico porque os judeus haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e Jerusalém e o templo ficaram destruídos. E nesse período, o que Daniel descobre? Que esse cativeiro durará 70 anos. Mas ele questiona a Deus sobre a visão profética, porque ele não havia entendido. Então o anjo do Senhor vem para explicar a profecia a Daniel. Então está determinado sobre o povo do Altíssimo 70 semanas. Porém, essas 70 semanas, irmãos, não são 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. E como Daniel chegou a esse entendimento? Através das Escrituras. Sempre que quisermos achar resposta, teremos que voltar às Escrituras. E as Escrituras deixaram as pistas perfeitas para que Daniel descobrisse que essas semanas eram de anos. A leitura de Daniel está em cima de Levítico 25, 8 e Números 14, 34. Então vamos entender Levítico 25, 8 para entendermos um pouco. Contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Logo já sabemos como o profeta Daniel descobriu que são semanas de ano. Às vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia e dão várias interpretações à Bíblia. Mas tudo está relacionado com os profetas, com a lei, com os salmos. Deus não sai de dentro daquilo que ele entregou ao homem. Logo, já sabemos como Daniel descobriu que eram 70 semanas de anos.
Agora vamos continuar. Então 70 corresponde a 70 vezes 7. Então 70 semanas correspondem a 70 vezes 7, que dará o resultado de 490 anos. Então Deus está falando que está determinado para a humanidade 490 anos, para que Deus reine eternamente sobre o seu povo. Então entenda a profecia, queridos irmãos, entenda a profecia. Deus estabeleceu um período de tempo determinado para que a terra fique livre de quê? Lembre do versículo que nós lemos, vai marcando aí na Bíblia. Livre da transgressão, ter fim os pecados dos povos e tirar toda a iniquidade, estabelecer a justiça eterna e fechar ou selar a visão e a profecia. Então, irmãos, finalmente ungir os santos dos santos. Esse santo dos santos está ligado lá à lei, à festa da expiação. E quem é a nossa expiação, senão Cristo, que já morreu ali na cruz pelos nossos pecados. E ali ele se tornou sumo sacerdote e rei eterno. Mas isso tudo vai ser o auge quando ele voltar para reinar sobre nós. Então, havia um comando. Deus falou para Daniel que havia um comando para dar início a essa marcha das 70 semanas. E qual é o comando? Aí eu vou ler aqui para você. O comando de Deus é uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então tudo é a partir de quê? De quando Jerusalém fosse restaurada. Mas no momento Daniel está onde? Ele está no cativeiro babilônico. Então ele sabe que as 70 semanas não haviam começado. Elas só poderiam começar com a ordem da restauração de Jerusalém. Irmãos, eu espero que eu esteja explicando de maneira fácil. Eu estou tentando contar a história para a gente entender essas 70 semanas de maneira fácil. Vamos então continuar. Irmãos, agora nos atentemos para algo. Tem que sair uma ordem para que Jerusalém fosse restaurada e edificada. Porque nós temos que lembrar que o povo estava sem pátria. Porque tudo ficou destruído pelo rei Nabucodonosor. Porém, o profeta Jeremias, ele profetizou algo que Daniel havia estudado, que eles tinham que ir para o cativeiro babilônico por 70 anos. Meus queridos, tudo que acontece com o povo de Deus é resultado das suas atitudes. Deus usou os profetas para levar o povo ao arrependimento, mas nada adiantou. Então, com isso, o que aconteceu? Veio o cativeiro. E agora que a gente falou da história do cativeiro, nós vamos para dentro das 70 semanas. Mas para a gente entender bem essas 70 semanas, nós vamos dividir essas 70 semanas em 3 etapas. Porque lá no livro de Daniel, essas 70 semanas estão divididas em 3 etapas. Que a gente vai ver que é a restauração, a morte do Messias e a última semana. Então vamos dividir em 3 etapas para a gente poder clarear melhor e ter um melhor entendimento. Então vamos lá. A primeira semana, nós temos então uma semana de 7 semanas. Então essas 7 semanas, transformando em anos, nós teremos 49 anos. Então temos a primeira etapa. A segunda etapa, nós vamos falar de 62 semanas. 62 semanas, transformando, nós vamos ter 434 anos. E aí nós temos a última etapa, que é a última semana. Então, a última semana, uma semana são 7 anos. Fechamos então as semanas. Vamos agora
ponto a ponto nessas 3 semanas para a gente entender. Então vamos explicar o que significa as 70 semanas. A primeira semana são 7 anos e vamos ver a ordem que dá início a essa semana. Aqui, irmão, nós precisamos ter um lembrete assim muito importante sobre Jeremias, porque o profeta Jeremias ele vai dizer quando o cativeiro vai acabar. E aí eu vou ler para os irmãos aqui, irmãos, marquem na Bíblia, marquem de vermelho, azul, marquem. Jeremias 25:12, olha como Deus vai conectando tudo, nada é perdido dentro da palavra de Deus, olha só. E acontecerá, porém, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei dela uma desolação perpétua. Então, como Deus é perfeito, antes do povo chegar na Babilônia, Deus já tinha dito que Babilônia também ia cair e o povo seria liberto. Isso foi profetizado, irmãos, mais ou menos 200 anos, mais ou menos, antes do povo ser liberto e antes de terminar os 70 anos. E isso foi profetizado, irmão, por Jeremias, mais ou menos 200 anos antes de acontecer. Olha como Deus é perfeito nos seus planos. E o cenário dele corre em marcha perfeita. E agora essa profecia que Jeremias profetizou, praticamente 200 anos depois, vai se cumprir com o profeta Esdras. E nós vamos ler Esdras 1:1 para que você acompanhe. Vai marcando os textos. Então, o que precisa acontecer? O povo ser liberto do cativeiro para reconstruir a sua pátria. Então, vamos ler. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então aqui, irmãos, está a profecia, porque a Babilônia caiu, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia, e aí o povo de Deus passa a ser dominado pelos persas. E aí Deus vai usar esse homem para libertar o povo dele, como havia sido profetizado. Olha que coisa mais linda é a palavra de Deus. E aí tem gente que fala, isso aí é tudo mentira. Como? Você se encaixe perfeito. Então, irmãos, Neemias e Esdras, eles têm um papel fundamental na construção de Jerusalém e do templo. E os irmãos, se quiserem entender melhor, leia Neemias e Esdras para ter uma compreensão de como foi esse momento aqui da palavra de Deus se cumprindo das 70 semanas. Então, a profecia de Daniel das 70 semanas começa aí, com a volta do povo para a sua pátria. Como Deus falou, quando viesse a ordem para reconstruir, aí Ciro vai dar ordem, reconstrói. E aí Esdras e Neemias levanta tudo. Então começou a se cumprir, irmãos, a primeira semana, que correspondem a 7 anos, ou seja, 49 anos. Então, esse período vai levar 49 anos. Construção, mudança, 49 anos. Quando termina toda a construção, nós temos um período de 49 anos,
que é a primeira parte, a primeira etapa da profecia. Então, primeira etapa da semana fechou. Vamos para a segunda etapa, que são as 62 semanas. Então, após o fim da reconstrução da cidade, nós já entramos na segunda etapa, que são 62 ou 434 anos de história de Israel. Então, esses 434 anos de história de Israel está ali o prazo em que o Messias ele nasce e morre nesse final. Então, esses 434 anos é o prazo que no final o Messias vai nascer e morrer. Então Jesus ele é morto na cruz na semana 62. Os estudiosos eles são unânimes quando se pega toda a história de Israel, exatamente bate com toda essa contagem do profeta Daniel, que é preciso. O templo levou os 7 anos e nas 62 semanas, realmente, o Messias foi morto. E aí eu vou ler um pedacinho aqui pra gente. O Messias foi tirado, o povo do príncipe destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e até o fim haverá guerra. Opa, e agora? Falta uma semana, que é tão famosa última semana que nós falamos. A última semana, que está na terceira etapa. Então esta última semana que nós esperamos é a semana que fecha o ciclo perfeito que Deus havia dado ao seu profeta. Vamos ler então só um pouquinho aqui no Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre ele. Toda esta semana de Daniel, ela está conectada com o Apocalipse, porque isso está no final dos dias. Então, a semana 7 de Daniel e Apocalipse andam juntas. Se você quiser estudar Apocalipse, você precisa dar uma passada aqui na última semana de Daniel, porque ali estará o fim da história do povo de Deus. E aí nós vemos aqui, e a gente lê aqui, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que será derramado sobre o assolador, senão as 7 últimas taças da ira de Deus será derramado sobre o assolador. Essas profecias estão conectas. Essa última semana, ela ainda não aconteceu para nós. Por quê? Nós estamos no tempo dos gentios. Desde a semana 62, quando Cristo morreu, a contagem foi parada. Alguns irmãos não entenderam no último vídeo, num vídeo que eu fiz aí, que eu falei, o relógio profético do Senhor está aqui parado. Porque temos 7 semanas, temos 62 semanas, e quando Cristo morre, para-se de contar as semanas proféticas, porque se abre um tempo para os gentios. Então a misericórdia de Deus, houve um segredo, como eu falo, Deus manda selar algumas coisas. E um desses segredos que foi selado lá em Daniel é essa semana em que nós estamos vivendo. É uma semana, são anos que não são contados profeticamente. E quando essa semana termina, e quando esse tempo profético que nós estamos não está contando, ela volta a... E como nós vamos saber que esse tempo que nós estamos, que não está sendo contado, termina? Quando surgir o assolador. Porque quando surge o assolador, ele dará início à última semana de Daniel. E essa semana dividida em 2 partes. Nós não vamos nos aprofundar para não ficar muito cansativo, porque aí os irmãos já entenderam como são as 70 semanas de Daniel. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.